E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo e agora nós vamos para mais um vídeo sobre redação aqui no nosso canal do Cursinho Ideia. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre qualidades diferenciais de uma ótima dissertação, certo? Esse vídeo faz parte de uma categoria que diz respeito a repertório sociocultural, onde a gente não está falando somente, não vai estar falando somente sobre os conhecimentos gerais que você deve adquirir, deve conhecer para aplicar na sua redação do Enem, mas também de conhecimentos mais específicos que envolvem características mais particulares de uma redação, certo? Então, por isso, hoje nós vamos estar falando sobre qualidades diferenciais de uma ótima dissertação, para que você não vacile e não erre na hora de dissertar, tá certo? E de escrever seu texto dissertativo argumentativo. Bem, primeiramente é importante a gente ter em mente que a dissertação e o texto dissertativo diz respeito a uma determinada tipologia textual. Logo, ele tem ali um objetivo e se caracteriza por uma determinada estrutura, certo? Então, a dissertação, como nós podemos ver aqui no nosso slide, ela tem um foco justamente na informação, na explanação de ideias, isto é, ele caracteriza-se justamente por tecer comentários, expor ideias ou um determinado ponto de vista, posicionamento. Então, a dissertação ela vai estar sempre baseada nessas categorias de informação, que envolve justamente a explanação sobre o tema, tecer comentários, sempre expondo ideias e pontos de vista, Mas essas informações elas não podem estar organizadas de forma fortuita, de forma aleatória, de qualquer jeito. É necessário que o seu texto, a sua dissertação, possam possuir qualidades diferenciais que caracterizam essa dissertação como boa ou como ótima e que com certeza vai fazer você alcançar bons pontos em cada competência lá que o Enem exige, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre essas qualidades diferenciais. A primeira, pessoal, no item A, como nós podemos ver aqui, é justamente os conhecimentos gerais, Você ter posse desses conhecimentos gerais, tá certo? Nas nossas aulas de atualidades, nos nossos vídeos também futuros, nós vamos estar falando sobre isso de forma mais específica, mas quando eu falo de conhecimento geral, no Enem, é justamente a capacidade que você tem de refletir sobre diferentes tópicos que envolvem a segurança pública, a política, a economia, a sociedade e a educação. Justamente você tecer comentários sobre esses tópicos, expor ideias e ter capacidade de expor ideias e o seu ponto de vista, o seu posicionamento, a partir dessas informações aqui, a partir desses tópicos, desses temas, tá certo? Mas é importante que vocês tenham em mente que esses conhecimentos gerais devem ser aplicados sim na sua redação, mas sempre de forma bem articulada. Quando eu falo articulado, eu estou falando justamente de coesão e coerência, de os textos estarem ali bem articulados, um dialogando com o outro, uma informação dialogando com a outra, tá certo? É isso que a gente, por exemplo, vê quando o Enem pede lá na competência 4, se você for ver, mecanismo linguístico para a construção da argumentação. É justamente você utilizar recurso da língua para que o seu texto ele esteja bem articulado e assim, os seus comentários, as suas ideias e os pontos de vista que você expõe na sua redação possam ser realmente relevantes, tendo em vista as competências que o Enem exige. Então, sempre bem articulado. E quando a gente fala bem articulado, a gente também está falando de filtrar informações, sobre um determinado tema que envolve, por exemplo, questões ambientais, você falar sobre outras coisas que envolvem, por exemplo, não sei, um tema mais específico como segurança pública. Em um tempo, uma discussão sobre segurança pública em um tema que pede um posicionamento seu a respeito de conteúdos que envolvem um problema ambiental, por exemplo. Então, você não tem nada a ver você falar uma coisa com a outra. Então, sempre buscar filtrar essas informações, ok? Então, filtre essas informações, pegue assuntos que são realmente relevantes para o tema em questão que você está sendo exigido a escrever. Beleza? Nesse sentido, pessoal, você pode até dizer, professor, eu entendi bem, conhecimento geral, de forma articulada, filtrar as informações que são importantes, mas como é que eu devo fazer isso na redação do Enem? Você deve fazer isso tudo sempre apresentando uma capacidade reflexiva.
Quando nós falamos de capacidade reflexiva, que é uma outra qualidade diferencial de uma boa dissertação, é justamente a capacidade que você tem de evitar as tautologias, tá certo? E de evitar o senso comum. Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente encontra informações como, por exemplo, o Brasil não tem jeito, ou, assim, dentro dessas circunstâncias não vamos conseguir garantir um futuro melhor para as crianças, né? Dentre outras várias informações que envolvem o senso comum. Né? Então, você se depara com uma informação dessa e se perguntar, ela possui realmente um valor argumentativo? Ela possui realmente um valor que vai atribuir à sua redação uma qualidade que é diferencial e que vai caracterizá-la como boa? Você tem que pensar sobre isso. Então, tem essa capacidade reflexiva de evitar as tautologias, de evitar o senso comum. E nesse momento você pode me perguntar, professor, mas como é que eu evito o senso comum? Como é que eu evito a tautologia na minha redação? Para você fazer isso, você vai ser sempre tentar ver os impactos dessa temática a partir de outras áreas e circunstâncias. Como assim? Por exemplo, se a gente fala sobre os desafios do isolamento social. Então, os desafios do isolamento social, para você fugir do senso comum ou daquilo lá, o isolamento social é bom, é ruim, para você fugir dessa dicotomia muito comum e muito superficial, que trabalha o tema de forma muito superficial, é importante que você se pergunte, por exemplo, quais os impactos econômicos do isolamento social, quais os impactos educacionais também do isolamento social, os impactos psicológicos que envolvem, né, uma questão de isolamento social, por exemplo, né, como as pessoas estão se comportando, né, os aspectos comportamentais dos indivíduos dentro do isolamento social. Isso são alternativas, essas são alternativas de você sempre fugir do senso comum dentro de um tema como esse. Então, é sempre você observar essas questões, seja nesse tema ou seja em outros, tá certo? Lembrando, outra qualidade diferencial da boa dissertação é o senso crítico, beleza? Você viu que você deve trabalhar conhecimentos gerais e de forma bem articulada, né? Você viu que deve apresentar uma capacidade reflexiva, evitando tautologias, né? Evitando o senso comum, e deve também apresentar um senso crítico. Quando eu falo aqui de senso crítico, eu estou falando da capacidade que você tem de se questionar, tá certo? E de fazer com que essa reflexão ela seja realmente crítica. Não crítica no sentido de você estar ali criticando realmente, denunciando alguma coisa sempre direto, mas crítica no sentido de você conseguir se questionar, né, de fazer a sua redação realmente fazer ela possuir, né, uma característica crítica marcante, tá certo? Outra qualidade diferencial de uma boa dissertação é a escolha lexical diferenciada, que eu chamo aqui, que é justamente você escolher palavras e termos que realmente te ajudem, né, a construir uma boa dissertação. Aí você me pergunta, como assim, professor? Vamos pensar em um determinado tema que você fala sobre o sistema carcerário brasileiro, tá certo? E esse tema fala sobre os desafios, por exemplo, do sistema carcerário brasileiro. Né? Você, por exemplo, se referir às pessoas que estão presas como criminosos, meliantes, marginais, isso, em termos de escolha lexical, talvez não seja interessante. Então, pessoas no sistema carcerário, pessoas em condição de prisão, algum termo ou circunstância que fuja um pouco disso, né, e dessa estigmatização das pessoas que são presas, entendeu? Então, sempre tem uma escolha diferencial, tá certo? No seu léxico, das suas palavras, beleza? Então, qualidades diferenciais para uma boa dissertação são essas: trabalhos e conhecimentos gerais de forma bem articulada, filtrando as informações, tem a capacidade reflexiva de evitar tautologias, evitar o senso comum, né? Apresentando um senso crítico dentro da sua redação, questionando-se sempre, pensando além, indo mais a fundo sobre o tema e escolhendo termos e palavras que são realmente interessantes para a discussão argumentativa dentro do seu texto. Em termos gerais, né, quando a gente fala também de qualidade diferencial de uma boa dissertação, tem que falar de uma boa argumentação. Né? A argumentação também é um tipo textual. No caso do Enem, a gente tem o gênero textual que trabalha esses dois tipos de texto, tá certo? E a argumentação ela consiste justamente no ato de convencer, comprovar uma proposição ao interlocutor. Diferentemente da dissertação, em que a gente tem a explanação da ideia, na argumentação, né, a explanação da ideia, a apresentação da informação, ela está baseada em um ato que envolve o convencimento, tá certo? A argumentação, ela se baseia nisso.
Então, quais são algumas proposições, algumas coisas que fazem com a redação você tenha uma ótima argumentação no seu texto, né? Uma dissertação, e que a sua redação apresente uma boa argumentação? Primeiro, são análises críticas da realidade, olhar para o mundo, tá certo? Então, não adianta nada você elaborar um determinado mecanismo argumentativo que envolve, por exemplo, coisas que não são da nossa realidade, tá certo? Um tema que especifica o Brasil e você citar outro país, exemplo de outro país. Talvez em termos argumentativos, de fosse valor argumentativo, essa redação não seja interessante. Então, faça sempre análises críticas da sua realidade. Olhe para o mundo, olhe para o tema e selecione argumentos que são realmente relevantes, tá certo? B. Nunca faça análise desvinculada da realidade, análise descontextualizada, que é justamente o que eu vinha falando. Sempre baseie a sua argumentação na redação em informações contextualizadas com o tema, contextualizadas com a realidade. Tá certo? Ah, professor, quer dizer que eu não posso citar uma ficção científica, por exemplo, na minha redação? Claro que pode, né? Desde que, né, esse processo argumentativo que você molde não fale sobre algo fantasioso demais. Então, pés no chão, tá certo? A gente tem tipos de argumento que falam sobre isso, argumentos baseados, que a gente chama, na estrutura da realidade, como a exemplificação, né, o próprio argumento de autoridade, o argumento probabilístico também, dentre vários outros que você vai ver aqui quando a gente tiver a oportunidade de falar, né, esses são baseados e estruturam a realidade e por isso são argumentos mais recomendados a se utilizar na redação em que se busca uma análise contextualizada a respeito de um determinado tema ou uma determinada temática, certo? C. Não faça afirmações muito vagas na sua redação, pessoal. É aquilo que eu vinha falando, de fugir do senso comum, tá certo? Aqui a argumentação ela não pode ser muito vaga, não pode ser muito imprecisa. É muito comum a gente encontrar determinadas redações que tentam trazer ali um exemplo que tem um valor argumentativo, mas só apresenta o exemplo e não argumenta, não fala sobre o exemplo que citou, o autor que citou, a autoridade que citou, enfim, por exemplo, tá certo? Então, não faça afirmações vagas, trabalhe a argumentação dos seus textos. Né? Mais na frente, em outras oportunidades de vídeo, a gente vai estar falando justamente sobre como argumentar bem e estruturar uma argumentação em, por exemplo, um desenvolvimento da redação Enem. Beleza? Então, fiquem aí atentos aos nossos vídeos que a gente vai estar falando sobre isso depois. Mas, no mais, não faça afirmações vagas no seu texto. D. Expor fatos e opiniões, pessoal, não é argumentar, tá certo? É justamente o que eu já vinha falando e é o que está encaixado ali nesse item C, tá certo? Não adianta expor fatos, somente expor, somente dissertar mesmo. Você deve argumentar. A dissertação no Enem é um texto dissertativo, argumentativo. Então, exponha assim uma informação, exponha assim o seu posicionamento, mas de forma argumentativa sempre. Mas, professor, como assim de forma argumentativa? Né? De forma a convencer ao seu leitor, justamente, de que o seu ponto de vista, se ele não é o correto, por exemplo, que ele é pelo menos convincente. Então, utilize das diversas gamas de argumentos, tá certo? A gente tem um material aí a ser produzido sobre argumentação aqui no canal, então fique atento ao vídeo que a gente vai estar falando sobre as tipologias argumentativas também, para que você possa argumentar com mais propriedade no seu texto dissertativo argumentativo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre qualidades diferenciais de uma boa dissertação e também, né, proposições para uma ótima argumentação. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like aí no nosso vídeo e seguir aí o Instagram do Cursinho Ideia, né? E se inscrever no nosso canal. Eu sou o professor Leonardo Chaves, foi um prazer estar com vocês e até a próxima.